Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom amar Jesus, porque nós somos muito amados por Deus, Jesus nos ama muito, não é? Hoje vamos fazer uma meditação sobre o capítulo 17 do Evangelho de João, que é uma oração de Jesus que ele faz antes dos eventos que ele será crucificado e morto, né? Então a oração de Jesus é uma reflexão importante, Jesus nos ensina muitas coisas. Então vamos passar esses poucos minutos aqui na presença de Deus, amém? Amém. João capítulo 17. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti. E digo isso no mundo, para que tenham minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim, e que os tens amado, e eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Então, Noemi leu o capítulo 17 de João. É uma oração de Jesus, uma oração que ele faz por nós, pela igreja. Ele fala de muitos assuntos, não é? Mas nós vamos abordar primeiro o que existe no versículo 14 dessa oração. E Jesus falando na oração com Deus, né? Porque Jesus está como homem, e como homem ele ora a Deus para que nós também possamos entender que a oração é uma arma nossa, não é? A oração é necessária, a oração ela é necessária. Devemos orar da maneira que sabemos orar. Orar é falar com Deus. Devemos orar, levar os nossos problemas, as nossas alegrias, as nossas tristezas, tudo que se refere à nossa vida, à vida das pessoas que nós conhecemos, às vezes nem conhecemos. Devemos orar pela paz do mundo, que as crianças possam ter as suas famílias,
que os casais fiquem unidos, que todos possam ter a oportunidade de conhecer Jesus, abençoar também aquelas pessoas que pregam o Evangelho, para que eles fiquem firmes no Evangelho e não caiam na tentação de fazer coisas erradas. Devemos orar sempre, sempre orar pelas pessoas, sempre orar por nós. E nós agradecemos aqueles também que oram por nós, porque nós precisamos também de oração. Todos nós precisamos. Nós vamos falar aqui, Jesus fala da unidade dos seus seguidores, né? A unidade da igreja. Mas vamos ver no versículo 14 o que Jesus fala. Então, Jesus orando, ele fala assim: eu dei a eles a tua palavra. A palavra que Jesus pregava do Evangelho é a pura palavra de Deus, não é? Ele fala assim, olha, eu dei a eles, a esses discípulos, aos meus seguidores, a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como também eu não sou do mundo. Aí tem uma lição muito importante, você veja que lição importante que nós temos aqui. Nós nascemos nesse mundo. Os apóstolos, como nós, naquela época, na época deles, eles também nasceram no mundo. Jesus também nasceu do mundo. Mas o que é não pertencer ao mundo? Eles não são do mundo, assim como também eu não sou. Por que o mundo os odeia? Porque eles receberam a palavra. E Jesus diz aqui, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque a palavra do Evangelho, ela vai contra o pensamento e como as coisas funcionam no mundo, desde aquela época e desde sempre. O mundo, ele jaz do maligno. O mundo, a sociedade, em geral, é afastada de Deus. Existem muitas religiões, existem muitas filosofias, muitos pensamentos, mas o homem, de forma geral, ele vê Deus apenas de uma forma muito sem compromisso. Ele não quer ter um compromisso com Deus, ele não quer que Deus interfira na vida, ele não quer o governo de Deus. E ele ainda fica com dúvida se Deus existe ou não, numa forma de como uma rebeldia, é como se a criatura se rebelasse contra aquele que a criou. Que nós todos fomos criados por Deus, não é? E tudo que existe foi criado por Deus. Mas aí Jesus diz assim que o mundo os odiou. Por que o mundo odeia aquele que prega e aquele que conhece o Evangelho? E Jesus fala assim, eles não são do mundo como também eu não sou. E nós somos do mundo? Depende. Se nós temos uma vida aos pés de Deus, se nós confiamos nos valores de Deus, se nós temos, apesar de termos muitos problemas e muitas situações na vida, se nós temos o nosso coração que nós dedicamos totalmente ao Senhor, Deus irá fazer da nossa vida uma vida abençoada, só que nós pertencemos ao Senhor, não ao mundo, por isso que não somos do mundo. Nós pertencemos a Deus, nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus derramado na cruz. O nosso preço foi o sangue de Jesus. Então, nós não somos do mundo, pertencemos a Deus. Esse pensamento do mundo, os valores do mundo, que muitas vezes entram na nossa vida e prejudicam a nossa vida cristã, e nós alertamos as pessoas, olha, não entra nesse assunto. Esse assunto não pertence àqueles que seguem a Jesus. Aqueles que seguem a Jesus devem orar, devem defender a paz, devem defender a harmonia entre os homens, que todos possam conhecer a Deus, não é? E as pessoas entram porque elas são envolvidas nisso, e nisso a nossa comunhão com Deus é prejudicada. Ele diz assim no versículo 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque vai contra o mundo, não é? Porque não são do mundo, assim também como eu não sou do mundo. Aí Jesus fala assim, aí ele fala com Deus, não peço que os tires do mundo, que eles fossem tirados do mundo, não é? Mas que os livre do mal. Então nós estamos no mundo, Deus quer que nós fiquemos no mundo, nós somos a igreja de Deus no mundo, mas Deus pede que nós sejamos livres do mal, porque o mal nos assedia, ele tenta nos conquistar, não é?
Aí diz assim, Jesus diz assim, santifica-os na palavra, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós devemos conhecer a palavra de Deus para que a verdade se manifeste em nossa vida e nós possamos entender que nós temos que viver o Evangelho. O Evangelho é verdade, o Evangelho tem as respostas para os nossos problemas, o Evangelho tem a resposta para o nosso futuro, o Evangelho nos traz os remédios que nós precisamos, Deus nos dá a paz, precisamos ter essa comunhão real com Deus, não é? Precisamos ter todo momento, todos os dias, lembrar de Deus. Ficamos tristes porque somos humanos, mas vamos lembrar que Deus está conosco, né? No versículo 24, Jesus diz assim, no versículo 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, então Jesus fala, onde eu estiver, que também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus sempre existiu, não é? E ele tinha a glória de Deus antes de encarnar como homem. E Jesus quer que nós, a sua igreja, fiquemos com ele, para que possamos ver a glória, não é, de Deus que irá se realizar, não é? E ele fala assim, olha, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Jesus pedia pelos seus seguidores e não pelo mundo. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. O mundo precisa, as pessoas precisam se converter, deixar os seus maus caminhos, ser humilde, porque o orgulho não deixa que nós aceitemos a palavra de Deus. Nós temos que ser senhores da verdade, nós temos que questionar, e isso atrapalha muito. Então ele diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deus, essas pessoas pertencem a Deus, entendeu? E todas as suas coisas são minhas e as minhas coisas são tuas, e neles eu sou glorificado. E ele falava assim, eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, guarde em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Deus quer que nós sejamos um. Às vezes vamos em religiões, em filosofias, pregações cristãs diferentes, lugares diferentes, mas nós temos em espírito que ser um, unidos a Cristo. Podemos ter uma ideia diferente de alguns pontos, seguir isso ou aquilo, ritos diferentes, ou podemos não ir à igreja nenhuma, praticar o cristianismo em casa, mas devemos ser fiéis a Deus e saber que em espírito nós somos um, assim como Jesus e Deus são um também. É isso que Jesus está falando. Bom, e Jesus fala assim, e Pai justo, o mundo não os conheceu, mas eu te conheci, e eles conheceram que tu me enviaste a mim. Então Jesus roga por nós, roga pela igreja, é uma oração que dá muitos ensinos, mas nós devemos entender isso. Nós não somos do mundo, nós devemos entregar a nossa vida a Deus, aceitar Jesus como Salvador, confiar em Deus apesar das aparências e ter confiança que Deus vai nos ajudar a vencer todos os obstáculos, a ter uma vida santificada, porque nós não pertencemos ao mundo, mas pertencemos a Deus. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe com outras pessoas, que você assista também os outros vídeos, pois nós temos vários gravados. Amém? Vamos terminar com uma oração. Sim. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por a Sua palavra, por essa mensagem, que nós possamos, Senhor, ter esse entendimento que nós não somos desse mundo, nós pertencemos ao Senhor e o Senhor quer que a gente viva dentro do Seu reino. Pedimos que abençoe todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão ouvindo e assistindo esse vídeo, familiar dessa pessoa, pedindo pelo nosso país e os países do mundo também. Agradecemos por essa oportunidade de pregar o Evangelho, pedimos que possamos continuar por muito tempo fazendo isso. Amém. E que mais pessoas possam também, Senhor, que a Sua palavra seja multiplicada. Amém. E que nós possamos guardar no coração, não deixar ser roubado
espiritualmente. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.